Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Job. Espero que sim, espero que tenham tido uma excelente semana. E bora para a nossa aula de hoje. Então, na aula anterior, nós conhecemos os principais documentos da área financeira. Percebemos que alguns desses documentos fazem parte do nosso dia a dia, quando realizamos algumas operações de compra e venda. Ou não, né? Por exemplo, uma conta de luz, uma conta de água. É um boleto a ser pago, certo? Então, esse boleto é um documento da área financeira. Então, existe o boleto bancário. O que é o boleto bancário? O banco emite um documento de cobrança, tá? Então, assim, é feito esse documento aí, né, em que o banco assume a responsabilidade aí sobre o pagamento daquele boleto. É importante afirmar, pessoal, que no boleto bancário você pode escolher o serviço que você vai contratar do banco. Como assim, professor? Se você escolher contratar o serviço do banco, ir atrás do seu cliente para realizar a cobrança, então tem um valor a ser pago, tá? Protesto, eu quero protestar o boleto, tem um valor que você também paga em relação ao protesto, tá? Então fiquem bem atentos. O recibo, o que é o recibo? É um documento que comprova um pagamento à vista, tá? É um pagamento à vista. Como assim? Eu realizei um pagamento à vista, então eu quero um recibo, ou seja, a pessoa que recebeu esse pagamento ainda faz um recibo dizendo recebido, professor Job, a quantia de tão em tal data, em relação a tal a caixa de bombom comprada para os alunos. Felizmente agora não dá, mas quem sabe, né? Logo, entendeu? Então esse recibo é um documento que comprova que eu realizei aquele pagamento. Existe a nota promissória. O que é nota promissória? É uma promessa de pagamento. Como assim? Quem que emite essa promessa de pagamento? É a pessoa que vai realizar o pagamento ou a pessoa que vai receber? É a pessoa que vai realizar o pagamento. Como assim? Eu vou colocar num documento. Pessoal, na papelaria existe já a nota promissória, existe o recibo já pronto ali para vocês comprarem e fazer. Daí é só seguir as orientações. Mas a nota promissória, eu digo assim: bom, eu prometo realizar o pagamento da quantia de tal valor na data tal, referente a tal produto. Então eu entrego na mão da pessoa que vou ficar devendo. E essa pessoa depois ela pode protestar essa nota promissória. Então tomem cuidado, tá? Duplicata, pessoal, é quando a empresa não quer trabalhar com boleto, é quando a empresa não quer trabalhar com nota promissória, não quer trabalhar com cheque. Então, o que ela faz? Ela faz uma duplicata, ela faz uma fatura. Só que precisa estar constando ali que é uma duplicata, precisa estar escrito duplicata. Então, ela emite, por que é duplicata? Ela emite em duas vias. Ela dá uma para o cliente e a outra fica para ela. Então, a pessoa assina ali aquela duplicata e entrega uma para o cliente com a promessa de pagamento daqui 30 dias, 60 dias. Então, a pessoa ela tem que ir até o estabelecimento para realizar o pagamento daquele compromisso. Beleza? E na aula de hoje, professor, nós vamos falar sobre contas a pagar. Essa ferramenta é fundamental para uma boa gestão financeira. Ela auxilia no controle dos compromissos firmados para a empresa, pela empresa. Não necessariamente, pessoal, vocês podem usar contas a pagar só para a empresa. Tem uma prima minha que gosto muito, que trabalha aí prestando serviço de consultoria de finanças pessoais. Então, ela já fornece a planilha de contas a pagar à pessoa, né? Por quê? Para a pessoa ter um controle das contas que ela precisa pagar. Então, nós utilizamos muito nas empresas, mas também é possível colocar aí vocês fazerem para a vida pessoal de vocês, tá bom? Então, mas o que são as contas a pagar? Contas a pagar são obrigações financeiras que uma empresa ou instituição assume com seus fornecedores. Em grande parte, essas organizações possuem condições de cumprir com seus compromissos financeiros, mas é essencial que elas tenham um bom controle para evitar atrasos devido ao esquecimento ou não recebimento de um documento financeiro. Pessoal, não necessariamente eu faço um compromisso de contas a pagar
porque eu não tenho dinheiro. Tá? Então, às vezes, eu tenho um dinheiro, vamos supor, eu como empresário, né? Não sou um empresário, mas se eu fosse um empresário, eu tenho um dinheiro guardado no banco. Mas compensa fazer, então, professor, um boleto para 30 dias para pagar as mercadorias, né? Compensa. Por quê? Porque esse tempo de 30 dias, a empresa trabalha esse dinheiro e ela recebe o lucro sobre esse dinheiro. E também nós vamos ver na próxima aula, já adiantando, que tem os contas a receber. Então eu vendo para o meu cliente, por exemplo, com 28 dias. E daí o meu cliente daqui 28 dias paga, no dia 29 eu recebo o valor, se caso for por boleto, e no 30 dias eu pago a empresa, ou seja, eu pago o equipamento que eu comprei, o produto que eu comprei. Então fazendo essa gestão, fica mais controlada as finanças da empresa e eu tenho dinheiro guardado para assumir um outro compromisso que pode surgir, tá bom? Então vamos lá. Quando é gerada uma obrigação financeira? Quando uma empresa compra uma mercadoria ou contrata um serviço a prazo. Então, professor, não tem contas a pagar à vista? Não, porque senão eu já estou pagando em dinheiro aquele valor. Eu tenho dinheiro, estou comprando aquela mercadoria, acabou meu compromisso ali com a empresa. Pego a minha mercadoria e bora trabalhar. Agora, quando é gerada uma obrigação, ou seja, uma obrigação financeira, eu tenho a obrigação de pagar nessa obrigação financeira quando eu compro um produto a prazo, tá? Então, assim, para pagar daqui 30 dias, eu parcelei em 30, 60 e 90, então quer dizer que tem 3 boletos que eu tenho que pagar, tá? Então, isso é a obrigação financeira. Para realizar uma boa administração das contas a pagar, é necessário ter uma planilha de controle, né, para saber as datas e valores dos compromissos realizados e também para ter conhecimento e negociar nas datas de contas a receber. Lembra que eu falei que se eu compro, por exemplo, uma mercadoria em 30, 60 e 90 e eu vendo para o meu cliente em 30 dias, por exemplo, então quer dizer que eu vou receber um montante inteiro em 30 dias. Então, um terço, já que eu parcelei em 3 vezes, né, o meu equipamento, então um terço eu tenho que pagar. Então, eu tenho todo o restante do valor para, de repente, investir em um outro negócio, colocar um marketing, né, contratar um vendedor. Então, esse dinheiro entra no meu caixa. Tem que tomar cuidado, porque eu preciso ter esse dinheiro para realizar esse compromisso daqui 60 dias, daqui 90 dias. Por isso, eu faço essa planilha de controle. Professor, é necessário ter a planilha de controle? Não, vocês podem ter um sistema próprio que faz esse controle, que te avisa quando estiver chegando um compromisso a ser realizado, tá? Mas geralmente as empresas utilizam as planilhas, principalmente empresas de pequeno e médio porte. Então, o que precisa conter nessa planilha? O fornecedor, ou seja, eu preciso saber para quem eu vou pagar, o número do documento, tá? Então, assim, eu coloco o número do boleto para saber identificar, pegar esse boleto para realizar o pagamento, o tipo do documento, ele é um cheque, ele é, sei lá, um boleto, uma duplicata, então eu preciso saber qual tipo de documento eu vou fazer uma transferência bancária para o meu fornecedor, a data do vencimento, ou seja, a data que vai vencer o meu boleto, o valor do documento, vamos supor que seja R$ 200, a data do pagamento e o valor do pagamento. Professor, não é a mesma coisa? Não. A data do vencimento, vamos supor que eu tenho que pagar até dia 15. Se eu pagar no dia 20, pode ser que tenha gerado juros. E se gerou juros, não vai ser o mesmo valor que é o documento. Então, na planilha, eu preciso constar a data, né, o vencimento que eu preciso pagar, o dia que eu preciso pagar e o valor que eu tenho que pagar. E o valor do dia que eu paguei e o valor que eu paguei. Então, eu vou colocar, primeiro eu vou só alimentar a planilha aqui com o vencimento e o valor do documento. Quando eu realizar o pagamento daqui 30 dias, por exemplo, eu coloco ali na planilha que eu realizei o pagamento em tal dia e o valor que eu paguei ali dessa conta, desse compromisso meu que eu tenho, tá bom? Regras para o controle de contas a pagar. Antes de iniciar o controle de contas a pagar,
é importante que você conheça as etapas e regras de contas a pagar. Somente quando o ciclo estiver completo e correto é que deve ser realizado o pagamento. Como assim? Às vezes eu faço pedido ao meu fornecedor e ele coloca o prazo de entrega em 7 dias. E daí eu faço um compromisso para pagar daqui 3 dias. E se não chega a minha mercadoria? E se atrasa a minha produção? E se de repente eu combinei com o meu cliente e eu perdi o cliente, eu fiz uma venda casada? Então, por esse motivo, eu preciso respeitar essas etapas. Emissão do pedido de compra, ou seja, eu emiti hoje o meu pedido de compra. Eu fiz hoje e mandei ao fornecedor. Efetivação, o fornecedor entrega o material, ou seja, ele me entregou o material. Validação, confere, confirma o recebimento certo do material, ou seja, pega o material, se a empresa tiver produção, a própria pessoa da produção pode fazer essa conferência e dar um ok para você, aí você coloca no processamento de contas a pagar, ou seja, dados do pedido de compra com a nota fiscal. Então eu pego esse pedido, coloco no processamento de contas a pagar e valido para o departamento financeiro pagar depois, porque geralmente é o departamento de compras que faz a compra e o departamento financeiro que realiza o pagamento. E só então, aí quando chegar, quando tiver todas essas etapas cumpridas, eu realizo esse pagamento, tá? Gente, lembrem, contratação, efetivação, validação, processamento de contas a pagar e pagamento, tá bom? Pessoal, mas eu atrasei, então é comum o fornecedor, né? Não paguei na data do vencimento, então é comum cobrar, já vem no boleto já dito lá que vai ser cobrado multa e juros. Então, como que é feito esse cálculo de multa e juros? Geralmente a empresa faz assim, ó, é 10% de multa e 2% de juros ao dia. Então, ele é feito na modalidade de juros simples, tá? Então, qual que é a fórmula? Juros é igual o capital vezes a taxa vezes o tempo que eu atrasei. Então, por exemplo, vamos supor que eu comprei uma mercadoria de R$ 200. Então, eu multiplico R$ 200 pela taxa de 2%, que nós temos que transformar em casas decimais, que é 0,02, ou seja, eu só divido por 100. Então, se é 2%, eu divido por 100 e coloco ali, que vai ser 0,02, vezes os dias que eu atrasei. Se eu atrasei 3 dias, então eu multiplico por 3. No valor, vai dar esse resultado, que é os juros que eu tenho que pagar no boleto, mais o valor do boleto, tá? Tá na página 34, deem uma olhadinha lá. Lançamento das contas a pagar. Então aqui está um exemplo, pessoal. Ó, eu comprei da TR Distribuidora para pagamento com data do dia 25 de janeiro, no valor de R$ 500. Aí coloquei lá, lancei, ó, com sossego um boleto para a data do dia 28 de janeiro e Crival no dia 28 de janeiro. Então eu lanço de um lado da planilha. Você vê que de um lado está os lançamentos dos documentos e do outro lado estará o dia, né, e o valor que eu paguei. Beleza? Aí aqui eu faço os lançamentos dos pagamentos. Tá vendo? Só um minutinho. Tá aqui então, por exemplo, pagamento do título no valor de 208, R$ 8 eu paguei de juros. Tá vendo ali? E ali eu paguei 2.970 com R$ 30 de desconto. Beleza? Só um minutinho. Pessoal, tem uma atividade bem tranquila para fazer. Tá aqui o link da atividade. Também será enviado para vocês essas atividades, tá? Hoje vimos a importância de um bom controle de contas a pagar, aprendemos a calcular os juros simples, aplicado em contas atrasadas. Na próxima aula, você sabe o que é cobrança bancária? Né? Cobrança em carteira? Vamos ver então na próxima aula, contas a receber. Beleza, pessoal? Abraço, até a próxima aula. Tchau!